Fala Fera, na aula de hoje vamos falar sobre a lei de Coulomb, que trata da força elétrica, que é a força que um corpo pode repelir ou atrair outro corpo. Veja nesse GIF que essa esfera eletrizada vai repelindo essa outra esfera. Quanto mais ela se aproxima, mais ela repele a outra esfera. E isso acontece com uma determinada força. Coulomb escreveu uma lei que nos permite calcular a força que uma esfera eletrizada pode exercer sobre outra. Essa lei é resultado do experimento dele com esse equipamento chamado balança de torção. Essa primeira imagem aqui à esquerda é a balança de torção. Essa imagem do meio nos permite entender como que ela funciona. Aqui no meio eu tenho um fio isolante, uma barra com duas esferas na extremidade e uma outra esfera, né, apoiada por uma barra eletrizada aqui na ponta. Nessa animação da direita, nós podemos ver como a balança de torção funciona, ou seja, esse corpo eletrizado daqui, ele vai repelir ou atrair essa esfera da barra. Atraindo ou repelindo essa esfera, a barra vai girar. Enquanto a barra gira, esse fio também vai torcer, né? Vai haver uma torção nesse fio. E essa torção vai girar esse equipamentozinho aqui, que vai fazer uma medida do ângulo de torção. E a partir desse ângulo de torção, Coulomb conseguiu comprovar a sua lei. Então vamos imaginar aqui dois objetos eletrizados com sinais opostos se atraindo. Eles vão se atrair com uma força. Aqui nós temos um fenômeno da ação e reação. Então a força que o 1 exerce atraindo o 2 e a força que o 2 exerce atraindo o 1 tem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos, como diz a terceira lei. E essa força depende dessa quantidade de carga que as duas esferas têm e da distância que separa elas. A partir da balança de torção, essas forças são iguais, né? Coulomb conseguiu medir essa constante eletrostática e perceber que essa atração ou repulsão, a força eletrostática entre dois corpos eletrizados, depende do produto das cargas e do inverso, né, do quadrado da distância que os separa. Então a força, segundo a lei de Coulomb, a força elétrica é K, que é uma constante eletrostática, vezes o produto das duas cargas, das duas esferas, que eu chamei aqui de Q1 e Q2, dividido pelo quadrado da distância que separa os dois centros. Então isso aqui é a representação da lei de Coulomb. Essa força ela depende inversamente do quadrado da distância. Então perceba que quando a distância vai aumentando, a força vai diminuindo. Se a gente fosse fazer cálculos, para uma distância D, a força é F. Se eu aumentar a distância para 2D, a força é 1/4 de F. Note que aqui embaixo eu tenho o quadrado desse número que multiplica a distância. Então se a distância for 2D, é F sobre 4. Se a distância for 3D, é F sobre 9. Então, se fosse 4D, a distância cai para F sobre 16. Em compensação, se a distância for a metade, a força é 4 vezes maior. Então, se eu diminuir a distância, eu aumento a força. E se eu aumentar a distância, eu diminuo a força, tá? Essa relação de força e distância é dada por esse gráfico, que é uma hipérbole. Então aqui eu tenho a 4F para uma distância D sobre 2, F para uma distância D, F sobre 4 para uma distância 2D, F sobre 16 para uma distância 4D e assim por diante. Então essa é a relação entre força e distância pela lei de Coulomb. Vamos tentar fazer uns exercícios? Então, nesse primeiro exercício, eu tenho duas partículas eletricamente carregadas, com 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb positivo, cada uma. São colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde K, que é a constante eletrostática, vale 9 vezes 10 a nona. Essa constante de 9 vezes 10 a nona, pessoal, como diz o nome, ela vale sempre no vácuo. Então, a constante eletrostática no vácuo é sempre isso. A força de interação eletrostática entre as cargas vai ser... Bom, como são duas cargas positivas, é mais 8 microcoulombs cada uma, então a força vai ser de repulsão, tá? Porque os dois são
positivos. Agora vamos ver se ela vale 6,4 ou 1,6. Bom, a distância é 30 centímetros, que dá 0,3 metros, ou 3 vezes 10 a menos 1 metro. Aplicando a lei de Coulomb, eu tenho que a constante K é 9 vezes 10 a nona. Cada uma das cargas vale 8 vezes 10 a menos 6. E a distância, que é o quadrado, vale 3 vezes 10 a menos 1. Pessoal, 9 vezes 8 vezes 8 deu 576. 10 a nona vezes 10 a menos 6, conserva o 10 e soma os expoentes. 9 menos 6, 3. Menos 6, menos 3. Então, nesse produto de potências, eu conservei a base 10 e somei os expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. 3 ao quadrado é 9. E 10 a menos 1 ao quadrado, eu multiplico esses dois expoentes. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2. 576 dividido por 9 é 64. Agora eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, eu conservo a base 10 e subtraio os expoentes. Menos 3 menos 2 fica menos 3 mais 2, que é menos 1. 64 vezes 10 a menos 1 é 6,4 newtons. Então, a força de repulsão é igual a 6,4 newtons, letra A. Pois bem, essa foi a nossa aula sobre lei de Coulomb. Sugiro que vocês assistam a aula de notação científica, de operações com potências de base 10 e de operações com vetores, caso você tenha tido alguma dúvida sobre esse último exercício. No mais, curte o nosso canal para a gente ficar feliz, se inscreve nele para você assistir outras aulas e acompanhar as aulas novas e compartilha para a turma poder acompanhar o nosso trabalho. Tá bom? Aquele abraço.